A passagem de hoje é Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Vamos ler juntos. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Há uma palavra que meu filho tem usado muito ultimamente. É não quero. Quando ele precisa fazer alguma coisa, responde não quero, e não me obedece. Se eu digo para vestir a roupa, ele diz que não quer. E se digo para comer, ele também diz que não quer. Pesquisei sobre esse sintoma na internet e vi que o chamam de a doença do não quero. A internet define a doença do não quero da seguinte forma. É um fenômeno que aparece na fase em que a criança começa a desenvolver a sua própria vontade. À medida que o ego se forma, a criança expressa diversos significados, como eu posso escolher, eu posso tentar, através da palavra não quero. Na primeira vez que meu filho me disse não quero, fiquei muito perplexo. Apenas algumas semanas antes, ele era uma criança que me obedecia bem, então essa reação foi muito estranha para mim. No entanto, logo me recompus e comecei a pensar em como deveria criá-lo. Pesquisei na internet como lidar com a doença do não quero e também pedi conselhos a outros pastores. O conselho do pastor Jong Yong-jin, que tem 3 filhos, foi de grande ajuda. É preciso lidar com ele com calma e sem pressa. Seguindo essa recomendação, comecei a abordar meu filho com mais calma. Embora meu coração quisesse mandá-lo rapidamente para a creche e vir para a igreja, eu não demonstrava isso e dizia, não quer? Então, vamos esperar um pouco. Toda vez que meu filho dizia, não quero, eu me controlava e agia dessa maneira. Criar filhos não é nada fácil. Mas por que eu me preocupo tanto, enfrento dificuldades e faço essas escolhas? Por que pesquiso na internet e peço conselhos a outros pastores para cuidar do meu filho? É porque ele é meu filho. Não é um estranho, mas meu amado filho, e é por isso que me dedico tanto a ele. Mesmo que meu filho diga não quero, o fato de ele ser meu filho não muda. Da mesma forma, Paulo, na passagem de hoje, proclama que Deus nos fez seus filhos, mesmo quando vivíamos como escravos. O versículo 6 diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Espero que, ao examinarmos a epístola de Paulo aos Gálatas, que define a nossa identidade como filhos, este momento seja uma oportunidade para confirmarmos qual é a nossa identidade e como nós, que nos tornamos filhos, devemos viver. Provavelmente, há palavras que vocês encontram com frequência ao meditar em Gálatas. As mais representativas são lei e fé. Essas são palavras-chave importantes que nos mostram qual era o propósito de Paulo ao escrever a epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo fundou a Igreja da Galácia durante sua primeira viagem missionária. No entanto, logo após a partida de Paulo, aqueles chamados de judaizantes começaram a pregar falsos ensinamentos aos Gálatas. O ensinamento era: a fé em Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. É preciso também guardar a lei, representada pelas leis de purificação e pela circuncisão. Era um ensinamento de que a salvação só era alcançada crendo em Jesus e, ao mesmo tempo, guardando a lei. Ao ouvir esse ensinamento, os Gálatas ficaram confusos sobre o Evangelho. Ao saber disso,
Paulo escreveu apressadamente a epístola aos Gálatas, pregando sobre a salvação que vem somente pela graça. É por isso que as palavras lei e fé aparecem com tanta frequência em Gálatas. O mesmo acontece na passagem de hoje. Vamos ler novamente, em uma só voz, os versículos 1 a 3. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Amém. O texto começa mencionando esta ideia. O herdeiro, por ser criança, é como um servo. Esta é uma explicação sobre uma criança que é herdeira de uma grande fortuna. Os conceitos de criança, herdeiro, tutor e curador, mencionados nos versículos 1 a 3, são termos ligados ao direito consuetudinário do antigo mundo romano. Naquela época, em Roma, um herdeiro menor de idade ficava sob a administração de tutores e curadores até atingir a maioridade. Embora legalmente fosse o herdeiro e pudesse desfrutar de toda a propriedade, na vida real, por ser ainda imaturo, vivia sob a tutela de tutores e curadores, quase como um servo. Esse era o costume. Paulo, ao explicar essa lei consuetudinária, estava mostrando aos Gálatas que, embora fossem filhos de Deus e herdeiros, eles ainda não estavam desfrutando plenamente de sua herança. Ele estava mostrando a todos, tanto aos cristãos judeus, quanto aos gentios na igreja da Galácia, e a mim e a vocês, que todos estávamos servindo sob os rudimentos do mundo, como um herdeiro sob tutores e curadores. A expressão rudimentos do mundo, registrada na passagem, tem várias interpretações, mas há um consenso. Refere-se a uma força que nos prende em um estado de imaturidade. Por isso, outra tradução da Bíblia traduz esta expressão como os princípios elementares do mundo. Em suma, Paulo diagnosticou que tanto os cristãos judeus quanto os gentios estavam vivendo como servos, como herdeiros imaturos, sob os princípios deste mundo. Mas isso não se refere apenas aos ensinamentos do mundo. Escrevendo para os cristãos, ele estava explicando aos Gálatas que viviam sob o falso ensinamento da lei. Vocês também estão vivendo subjugados pela lei, assim como pelos rudimentos do mundo. Em resumo, esta passagem é o diagnóstico de Paulo sobre a condição dos Gálatas que recebiam esta carta, mostrando que todos eles viviam como servos, não apenas sob os ensinamentos elementares do mundo, mas também sob a lei. Amados irmãos, assim como Paulo mencionou, não apenas os Gálatas, mas na verdade, nós também éramos pessoas que viviam como escravas do mundo, seja frequentando a igreja ou não. A condição de servir ao mundo, de estar sob esses rudimentos, existe em nós. Para aqueles que não frequentam a igreja, isso é fácil de entender. Eles vivem no mundo como escravos do dinheiro, do sucesso, da cobiça. Mas o mesmo vale para nós que estamos na igreja. Independentemente de nosso cargo ou anos de fé, temos em nós a inclinação para servir como escravos à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. E não é só isso. Criamos as nossas próprias leis, dizendo quanto devemos orar, ler a Bíblia e servir, e vivemos como servos sob essas nossas próprias leis. Apesar de termos sido criados à imagem de Deus e chamados para ser herdeiros, perdemos tudo isso e vivemos uma vida de servidão. Essa é a nossa condição existencial. Esta é a descrição de Paulo sobre os herdeiros que vivem sob os rudimentos do mundo. No entanto, Paulo não cessa de nos dar uma mensagem de esperança, a nós que estamos sob esses rudimentos e sob a lei, pois ele nos explica o desenrolar da história da salvação de Deus. Vamos ler em uma só voz, Gálatas 4, versículos 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém.
Paulo menciona que, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo. O propósito de seu envio é explicado no versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A palavra resgatar, em seu significado original grego, pode ser entendida como pagar um preço para libertar um escravo. Ou seja, ele pagou um preço e nos salvou, a nós que estávamos sob os rudimentos do mundo, sob a lei, servindo ao pecado. Jesus nos redimiu dessa maneira. Como registrado na passagem, Jesus nasceu de mulher e nasceu sob a lei. Isso significa que ele veio como um ser humano completo. Como mencionei, todos os que estavam sob a lei eram escravos do pecado. Mas Jesus, que também nasceu sob a lei, era diferente. Embora estivesse sob a lei, ele era o verdadeiro Filho de Deus, sem pecado. Portanto, mesmo vivendo sob a lei, ele tomou sobre si a maldição da lei e redimiu todos aqueles que serviam ao pecado. E o Senhor, como diz o versículo 5, nos concedeu a adoção de filhos. Outra versão da Bíblia traduz adoção de filhos como posição de filhos, um termo legal usado no mundo daquela época. Simplificando, significa que, por meio de Jesus, Deus nos adotou como seus filhos. Ele nos deu a posição de filhos. Paulo, que anteriormente havia explicado o costume da época com termos como tutor e curador, agora aplica o conceito de adoção da era romana para explicar essa verdade aos Gálatas e a nós. Na Roma antiga, famílias ricas sem filhos costumavam adotar um de seus escravos. O escravo adotado não sofria por causa de sua origem, como vemos nos dramas de hoje. A partir do momento em que se tornava filho adotivo, ele não era mais um escravo, mas um filho e herdeiro, e podia desfrutar de todos os privilégios financeiros e legais de seu pai a partir daquele instante. Mesmo sem nenhum vínculo anterior, mesmo tendo sido um escravo no passado, no momento da adoção, ele recebia o status legal de filho. Isso é o que significa ter a posição de filho, ser adotado. O que Paulo nos ensina ao explicar a lei romana é exatamente isto. Vocês se tornaram filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Receberam a adoção de filhos. Ou seja, não vivemos mais sob os rudimentos do mundo, sob o pecado, sob a lei. No momento em que fomos adotados, nosso status mudou para o de filhos. E Paulo nos ensina que voltamos a viver como herdeiros. Paulo continua, explicando aos Gálatas e a nós o que desfrutam aqueles que se tornam filhos de Deus. Vamos ler em uma só voz, Gálatas 4, versículos 6 e 7. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Paulo nos diz que Deus enviou o Espírito Santo a todos nós que fomos redimidos pela graça de Jesus Cristo e nos tornamos seus filhos adotivos. Isso pode ser visto como um paralelo com a passagem do versículo 4, que diz: Deus enviou seu Filho. O envio do Filho, Jesus Cristo, estabelece a nossa condição legal, a nossa redenção como filhos adotivos. Já o envio do Espírito, no versículo 6, pode ser interpretado como Deus nos dando a graça de experimentar de fato essa condição de filhos. Poder clamar a Deus, Abba Pai, sob a orientação do Espírito Santo que habita em nós, é experimentar a nossa condição de filho. E não é só isso. Paulo menciona que por sermos filhos de Deus, nos foi dado o direito de receber a herança que Ele nos dá. Tanto na sociedade antiga quanto hoje, os filhos podem desfrutar de tudo o que o pai possui. Na minha casa, não importa o quão forte seja a doença do não quero do meu filho, ele pode desfrutar de tudo o que eu tenho. Meu filho tem 3 anos, e mesmo sem trabalhar, ele desfruta de tudo. Esse é o privilégio de ser filho. O mesmo vale para nós, que somos filhos de Deus. Temos o privilégio de desfrutar de tudo o que Deus tem. É isso que Paulo quis dizer com a expressão herdeiro.
Amados irmãos, o fato de nos termos tornado filhos de Deus não é porque guardamos a lei. Paulo nos ensina que é unicamente devido à redenção de Jesus Cristo, ou seja, à graça da sua obra redentora na cruz. Conhecemos esse fato muito bem. No entanto, às vezes, como que para compensar a gratuidade dessa graça, nós mesmos voltamos a nos colocar debaixo da lei. No início vivemos em gratidão, mas logo começamos a exaltar as nossas próprias obras e a nos colocar voluntariamente debaixo da lei. Contudo, como Paulo disse, devemos nos lembrar de que não há mérito nosso nesta graça da redenção. Devemos nos lembrar da exortação de Paulo, que refutou os falsos ensinamentos dos judaizantes. Devemos nos lembrar de que nos tornamos filhos somente pela fé e não pela lei. Além disso, devemos nos lembrar de nossa identidade como filhos de Deus e, ao mesmo tempo, de nossos privilégios como filhos. Se nos tornamos filhos pela fé em Jesus Cristo, devemos nos lembrar de que o Espírito Santo enviado por Deus habita em nós, e devemos nos aproximar de Deus com ousadia, clamando: Abba, Pai. Não devemos nos esquecer de que ter a posição de filho significa ter esse privilégio. Isso significa não viver uma vida que apenas contempla a graça da salvação, mas esquecer-se de viver como filho. A mensagem é para que agora vivamos com ousadia como herdeiros, como aqueles que receberão a herança de Deus. Que eu e vocês possamos nos lembrar de que a nossa identidade como filhos de Deus, que podem clamar Abba, Pai, não é um mero título, mas um chamado para vivermos como tais. Portanto, hoje, onde quer que estejamos, que possamos nos aproximar de Deus clamando Abba, Pai. Diante das pessoas que encontrarmos, que possamos dizer com ousadia, independentemente de quem somos ou do que temos: eu vivo com a identidade de filho de Deus. Mesmo que o mundo diga algo contra nós, mesmo que apontem o dedo, que eu e vocês possamos proclamar corajosamente que pela redenção de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus e seus herdeiros. Que possamos viver desfrutando dos privilégios de filhos que Deus nos deu, mesmo nas pequenas coisas. Que sigamos em frente, gravando em nossos corações as palavras de Paulo. E, acima de tudo, que nunca nos esqueçamos da graça de sermos filhos e do privilégio de sermos herdeiros, capazes de clamar a Deus: Abba, Pai. Que este seja um dia vivido nesta verdade. Em nome do Senhor, eu os abençoo.